Que surpresa! Olá, ouvintes do Chama Clínica, o seu podcast e agora videocast preferido de clínica médica, medicina e amenidades. Meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Ei gente, eu sou a Gabi. E hoje nós temos um convidado super especial, ele vai se apresentar, mas Pedro, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito nosso convite. É isso, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo, meu cara. Pedro Cid, sou residente, né? Residente de ortopedia do Hospital das Clínicas. Formei em medicina na Faculdade de Ciências Médicas. Estou aqui para conversar um pouquinho sobre ortopedia aí na residência. Maravilhoso. Bom demais, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado. Falei que Essa foi uma especialidade muito pedida. Muito porque pedida. É até um pouco Cara, contra fluxo, né? Que você fala, a pessoa segue o chamar clínica, ela não vai estar querendo Eu acho saber. que é uma especialidade que a gente não tem pouquíssimo ou zero contato. Esse é o durante detalhe, esse é o faculdade. ponto. Muito, você falou tudo, você foi no Esse é o ponto. Então, o pessoal é realmente curioso, assim, porque a ortopedia realmente mexe com um ramo da medicina que Todo novo, né? mais ninguém mexe, né? E aí, assim, a gente vê pouco na faculdade. Eu acho que tem muito interesse dos acadêmicos saber, e eu acho por isso que eles perguntam muito pra gente, sabe? Então, assim, a gente toda caixinha que a gente abre tem uma pergunta de ortopedia. Então, é por isso, assim, porque a carência de conhecer a rotina... Curiosidade. Como que é a especialidade, as curiosidades mesmo. Agora a gente vai Tá. começar a te marcar pra você responder. Aí você responde tudo lá agora. Obrigada. O Chamar Clínica tem agora um Vocês ortopedista. podiam aproveitar e mandar todas as dúvidas aqui. É hoje, vivo. agora ou nunca. A caixinha ainda tá aberta. E quando a gente sempre começa com uma pergunta clássica, que é por que medicina? O que te levou? Sempre sonhou? Não? Sinceridade máxima, eu entrei na medicina para ser ortopedista. Gente, que legal. Juro, assim, eu sempre fui muito de esportes, assim, a vida inteira, joguei a vida inteira, basquete, futebol, e sempre gostei muito desse mundo e sempre tive muitas lesões. Visitou muito Foi muito ortopedistas. paciente. E, assim, eu tenho um tio meu que é ortopedista e que me tratou durante um tempo, tive problemas no joelho, é especialista. E, assim, quando eu estava ali pro ensino médio, ali, querendo saber o que eu queria fazer, foi a época que eu tive esse problema. E eu gostei, assim, do ambiente, bloco cirúrgico, aquela coisa, achei interessante isso aqui. E aí eu pedi para ele para começar a acompanhar ele. E, assim, alguns finais de semana, ou durante a semana que eu estiver mais tranquilo no colégio e tal. Como que ele chama? Chama Marco Antônio Percop. O Percop? Boa, ótima influência sua. Percop. Aí eu comecei a acompanhar ele e falei assim, é isso aqui que eu quero. O caminho é a medicina. É joelho, né? É joelho. Especialista em Você vai fazer joelho também? Acho que sim. Hoje eu ainda tenho uma pulga na orelha assim com quadril, mas eu acho que vai ser joelho. Aí o Percop é uma das referências de Belo Horizonte, se não for o maior cirurgião de joelho que tem aqui na cidade, né? Você pode falar de Minas Gerais. Sou Você é suspeito pra pra falar, eu sei, mas o Percop eu concordo. O Percop Além de ser chefe da nossa residência. Aí mais um motivo pra você puxar o saco dele. Mas o Percop é ótima pessoa, inclusive. Muita gente boa. Isso é muito legal. Foi um ponto em comum entre os 3 residentes que já vieram aqui. Isso, foi uma pessoa que me influenciou, me levou Verdade. e tal. Verdade. Os 3 falaram a mesma coisa. Verdade, o terceiro já que fala Mas que... você foi o primeiro, pelo menos que eu tô lembrando, que já entrou sabendo o que queria e continuou no que queria. Assim, durante a faculdade, algum momento você fala assim, será? Mas, assim, nunca mudou. Meu curso inteiro, assim, fiz parte de Liga Acadêmica de Ortopedia, estágios em ortopedia, estágio no Atlético, no departamento Eita, médico. isso aí a gente vai querer saber melhor. Sim, fiz meu curso focado para isso e até, assim, às vezes, acho que cheguei um pouco menos perdido na residência por causa disso, porque geralmente se chega bem perdido, assim. Mas mesmo assim, muito perdido. Você raciocina... Pouco menos só. pouco menos só. Impressionante. E essa escolha, assim, foi simples para você que já chegou na residência. Algum momento da faculdade você pensou, você falou que talvez tenha titubeado, pensado em outra especialidade, mas algum momento você falou assim, nossa, será que é ortopedia mesmo? Assim,
às vezes você pensa assim, você fala assim, nossa, a vida do cirurgião, do ortopedista é meio puxada, você acompanha. Aí, em alguns momentos, assim, eu cheguei a titubear, falei assim, nossa, será que eu quero isso? Mas eu nunca, em nenhum momento eu falei assim, não, eu quero outra coisa. Não chegou a balançar tão forte, Não, né? assim, desde o começo, quem eram meus colegas da faculdade, meus amigos de colégio mais antigos, sabem que eu já entrei falando assim, não, eu tô aqui pra fazer ortopedia. Mas eu acho que isso também acontece muito porque a ortopedia é muito nichado. Então, meus amigos que falam que querem ortopedia, falam que querem ortopedia desde o primeiro período e mantém a cabeça até hoje. Você tem uma amiga que quer ortopedista, né, a Fê? Ela quer. Beijo, Fê. Me conta, porque essa foi uma pergunta que a gente recebeu. Como é que é a presença feminina no bloco na ortopedia? Assim, eu acho que eu tenho uma visão bem enviesada em relação a isso, porque a residência do Hospital das Clínicas é a que mais tradicionalmente tem mulheres É na mesmo? residência, assim. Ó, que legal. Contando com a turma que está formando agora, dos R3, é quase 50-50, assim, é Nossa. 60-40 para homens. Mas, assim, Olha. muitas mulheres... e Surpreendente muita mulher esse dado. Isso é aí. diferente, né, dos outros lugares. Muito diferente. Eu tava- É um mundo que ainda reina bastante. muito masculino, muito masculino, assim. E assim, tenho relatos de que a preceptoria passou por momentos de choque, assim, no começo, mas que foi se acostumando, porque entrava mulheres sucessivamente. Tem até uma preceptora lá no... Eu ia te perguntar agora se você tem preceptora. Tenho preceptora. No Hospital das Clínicas é só uma, mas no Risoleta tem mais. E no Risoleta tem uma preceptora lá que foi a primeira mulher da ortopedia do HC. Ah, que legal. Depois de anos, assim, eu acho que já tinha tido uma, tipo, muitos anos atrás, mas ela foi a que iniciou essa Essa nova onda aí. Como é que ela chama? Chama Alessandra. Alessandra. Inclusive é médica do Atlético também, do time feminino. Olha que legal. Um abraço Legal. pra Um ela. abraço. Abraço. Legal ver isso mudando, né? Porque, assim, a gente tava falando sobre isso recentemente. Sim. Que a partir do ano passado, eu acho, Foi. formam mais mulheres do que homens. Então, Na medicina. Oi, sim. eventualmente, a galera ia pra É top também. inevitável que as mulheres vão dominar todas as áreas. Ah, Né? sim. Em breve ortopedia. Que é interessante isso, que a ortopedia sempre foi dominado, sempre foi uma especialidade dita masculina. Então, assim, que legal ver as mulheres, assim, até virando essa chave. E você falou dos seus preceptores, provavelmente para os seus preceptores tenha sido bastante difícil esse Não, início. assim, tem, Essa tem virada. relatos que- Né? Então, assim, de não saber lidar, assim, porque também Claro. no mundo cirúrgico tem aquela famosa coisa assim de dar umas xingadas mais fortes, não sei se aquela coisa toda. E assim, acaba que você não pode chamar dos meus nomes às vezes. Tem que escolher o xingamento. Xinga igual, mas muda um pouco o é xingamento. legal você falar isso, gostei desse assunto. Como que é esse ambiente, assim? Porque a gente escuta isso mesmo. É assim, que o ambiente do bloco é aquele ambiente tenso, o preceptor xinga. Gente, eu já vi preceptor jogando. Não, eu também já. Mas Já tacaram coisas em você? não, Eu ainda não tive mas ele é sobrinho do chefe, não vai fazer, tô brincando. É lógico que vão fazer, tá? Se você merecer, vão fazer, eu tenho certeza. Mas por que eu tô perguntando isso? Porque assim, hoje a gente vive num momento uma mudança um pouquinho de perfil do residente. Nossa, ponto importante que meu primo, que é ortopedista também, falou comigo. E assim, eu fico pensando, assim, hoje a gente é clínico, né? Então, a gente não tem geralmente na clínica médica não existe essas coisas, assim, mas tradicionalmente já não existia. Mas na cirurgia isso já é mais tradicional. Mas eu fico pensando como que é o comportamento do residente hoje, sabe? Assim, como que é a visão do residente. Se você tem, seus colegas, todo mundo sabe lidar com isso, o cara te xingar ali, mas passa Você sabe um que é o pouquinho... calor do momento e releva ou não? Se é uma coisa natural, que ele fala, pô, não é aqui mesmo esse ambiente, o cara não tá me marcando, o cara não tá me seguindo, então assim... Assim, na minha experiência da residência, poucas vezes eu vi realmente coisas assim, mais pesadas, assim. Sempre tem algumas cobranças um pouco mais fortes, mas assim, pesado mesmo, acho que vi quase nada. Mas assim, eu percebo, isso é até um comentário entre os preceptores, que a nova geração é menos tolerante em relação a alguns tipos de comportamento. Isso
por um lado, eu acho bom, porque realmente Alguns Era excessos. pesado, do ponto, né? alguns excessos realmente eram complicados, mas assim, por outro lado, eu acho que essa nova geração tá, assim, me incluo nisso também, mas assim, querendo menos dureza para chegar onde os nossos chefes chegaram. A gente estava falando isso esses dias aqui, né? A gente tava conversando sobre Mandou isso bem na esses dias. leitura, acho que é isso mesmo. Eu acho que Você falou de um jeito muito bonito. Mas é muito, muito direito e pouco dever, sabe? Assim, a gente isso, estava eu ouvindo. concordo plenamente. Até que, assim, na ortopedia não rola, assim, não cola muito esse papo, não, sabe? Mas Não, mas que bom que não cola, porque eu acho que isso forma também o profissional como tem que ser. Cara, quando você for ortopedista assistente, não tem como você largar uma cirurgia no meio porque deu seu horário, entendeu? E tem um residente de outro serviço que abandonou recentemente e fazia isso. 7 horas Não, da a noite gente- ele saía da cirurgia e ia embora. Deixava o chefe. Cara, assim, Teve um colega no hospital que a gente trabalha que comentou isso, que Tava estava comigo. operando Cirurgia e aí, cirurgia vascular, o residente falou assim, deu meia hora, fiz 60 horas essa semana, tô saindo. Você acabou de. Você chegou aqui contando pra gente, inclusive. Quase você não veio, porque chegou uma urgência na hora que você estava saindo do hospital. Então, assim, você teve que voltar pro hospital. E assim. Ainda tava dentro do bloco, mas assim, querendo ir. Com o pé lá fora. Lá fora. Tô indo, tá, Seu gente? horário já deu, mas você tem um paciente lá para operar. E é isso, assim, a residência é o momento que você tem que se formar, e se formar como, não só como tecnicamente falando, assim, como pessoa e como postura mesmo, assim. Como Você tem que médico, pensar, você tem que ser... você falou, aí citou pra gente aqui antes, dando um spoiler, que você falou no seu terceiro ano da residência, vocês têm um período lá que vocês são o chefe do serviço. Sim. Cara, é isso que você espera de um chefe, entendeu? Se você espera de um coordenador, de um chefe, de um preceptor, é isso. O cara não fala assim, não, já deu minha hora, tchau, gente, vou indo embora. Chegou um trauma gravíssimo, igual você citou aqui pra gente. Chegou um trauma gravíssimo, não, tô indo embora. Isso aí se vira, deixa pra depois. Cara, a gente não espera isso de um médico, né? Então, assim... Aquele senso de responsabilidade, né? Tipo, você pode ser residente, mas o paciente é seu também. E Com certeza. não só isso, mas momento de aprendizado, você tem que absorver tudo que você pode absorver da residência, porque são os 3 anos que você está trabalhando sem ter a responsabilidade do paciente. Perfeito, Pedro, perfeito. Uma responsabilidade assistida ali. Tem alguém vendo o que você está fazendo e te corrigindo se não for uma coisa certa, entendeu? E é o momento ali. Um trauma grave de pelve, né, que eu estava conversando Isso. com vocês. Primeira vez que eu participo, faço um fixador externo de bacia, assim, participando ativamente. Então, não podia perder a oportunidade também, entendeu? Acho que isso tem que estar na cabeça do residente, principalmente de áreas cirúrgicas, que as oportunidades, meu pai sempre fala, cavalo não passa selado 2 vezes, não, sabe? Sim. Então, você passou a oportunidade, mas eu tenho que ir para casa porque estou cansado, mas você tá ali para aprender, cara. Você tem que dar às vezes é difícil, às vezes é pesado, mas você tem que dar uma racinha a mais, assim, sabe? É o que a gente sempre É a fala época aqui, de né? dar uma racinha. Exato. A Exatamente. gente sempre conversa sobre isso aqui, Pedro, assim, que bom, assim, e eu acho que a gente precisa, a gente sabe, a gente está falando de direitos e deveres aqui. Lógico que não é para ser explorado, você ser Humilhado, a gente nem acredita nesse ambiente tóxico isso, também. Não é isso, a gente não defende isso aqui, nunca vai defender. Agora, a gente defende também esse compromisso, essa dedicação, essa disponibilidade, do resultado. Cara, eu tô aqui para isso. Você acabou de falar. Eu tô aqui para aprender. Eu quero ver. Nunca vi isso. Pela primeira vez eu vou entrar. Por que eu vou perder essa oportunidade? E o pra brilho eu ir no embora? olho também, sabe? Assim, Exato. outro dia a gente recebeu um choque hemorrágico no CTI. Cara, quando eu tava na residência, eu ficava ali no beira-leito colada, falando assim, deixa eu aprender tudo que eu puder disso aqui, porque quando for eu a responsável pelo paciente, eu não quero cometer erros que eu poderia ter evitado se eu soubesse, se eu já tivesse visto como conduzir, sabe? Então, esse brilho no olho é uma coisa que encanta, assim. E Essa muito, vontade de aprender. e muito choque tem a ver hemorrágico, com a responsabilidade, com compromisso, interesse, vontade de ser o médico melhor, sabe?
Acho que são várias oportunidades Choque que hemorrágico ainda tá me deixando aqui. a Gabriela não Eu tenho superou uma isso. maldição, deixa eu te contar. Minha maldição... Amanhã a gente vai ver, vamos... Você quer um plantão tranquilo? Leva, Me Gabi. leva. Eu te juro, te Vamos pro juro. Isoleta amanhã? Olha que Não, eu já levei meu amuleto, É uma amanhã tá de coisa. plantão comigo. Tipo, Carol dava plantão no hospital aqui em BH e ela sempre falava, é caótico. Eu não durmo nada, não durmo 30 minutos. A primeira vez que eu fui com ela foi tão tranquilo que eles deixaram a gente ir pra casa. Falei assim, não, Eu fui pode ir embora. Recebi em casa, no Em conforto do meu casa. lar. Depois disso, todos os plantões, eu já fui muito plantão com ela, todos, eu nunca vi nada, nenhuma urgência, nada, nenhum Não, procedimento. nem um centralzinho, nem um tubinho. Na dica, eu vejo altas e pacientes estáveis. É verdade. Você quer estabilidade? Amanhã. É só me Você vai contar. amanhã? Vai. Vou amanhã, vai ser um plantão Obrigada, tranquilo. Senhor. Muito. Eu já tenho esse spoiler. Ai, ai. Mas voltando. Porque medicina já conversamos. Já rolou. Porque ortopedia também. Já nasceu pra Mas isso. como que foi, conta pra gente, do seu currículo, assim, entre aspas, sua formação na faculdade, sendo que você já tinha ideia do que você queria? Como que você fez? Olha, no início da faculdade eu participei de algumas ligas de outras áreas, assim, mas porque eu não podia entrar ainda na liga de ortopedia, que tem período mínimo. Mas quando acho que na LAORT lá das Ciências Médicas, se eu não me engano, é a partir do 4º período que você pode fazer a prova, alguma coisa assim. Já Acho fiz que a mudou, acho que prova. agora é a partir do 7º. Eu não lembro direito, mas talvez... Não, o meu foi um pouco antes, porque já fiz a prova, fiz um ano de ligante, aí no ano seguinte eu assumi a presidência da liga, fiquei 2 anos. Então passei 3 para 4 anos, depois ainda fiquei mais um ano de vice, então 4 anos da faculdade dentro da liga da ortopedia, que foi para mim, assim, abriu muitas portas para mim dentro da ortopedia, porque... Tive um estágio excelente no São José, né, que é o Hospital das Ciências Médicas. E a ortopedia é muito boa, né? Falam Excelente, assim, que... muito boa. E tive esse estágio, depois conhecendo vários chefes de outros lugares, levei meu tio, foi dar aula nas Ciências Médicas, a gente levou ele para dar aula lá. Legal. E foram momentos muito legais, assim, dentro da liga. Dentro do estágio também, esse estágio que a gente acompanhava o serviço da ortopedia do São José em todos os aspectos. A gente rodava no ambulatório, rodava no bloco cirúrgico e também rodava na enfermaria com os residentes. E, assim, claro que numa escala muito reduzida, né? Era uma vez por semana, um turno. Hoje Mas, você fala que ela é reduzida, né? mas assim, dá para você ter alguma sensação de como funciona assim, o esquema, sabe? E depois eu ainda estava no estágio das Ciências Médicas quando eu fui chamado, depois de muita insistência, pro estágio do Galo, na base do Atlético, que para mim foi a experiência que, assim, mudou a minha vida, assim, eu sou atleticano fanático. Uhul! Somos maioria É, nessa que a gente mesa. amou você. Entendi. Saudações alvinegras. E, assim, trabalhar com esporte foi o que eu sempre quis, foi o que eu sempre amei. E trabalhar com esporte no Galo e ortopedia, que era o que eu gostava. Juntou todas as casa, paixões entendeu? no Isso lugar foi durante a faculdade? Isso foi durante a faculdade. Legal. Eu entrei no estágio no 4º ano da faculdade. E aí o contrato do estágio era de 6 meses, eu renovei para 1 ano e renovei para 2 anos. Conseguiu ficar um tempão. Assim, E esse estágio é famoso, porque todo mundo sabe que existe, todo mundo quer, mas ninguém sabe como conseguir. Quem que você deve mandar e-mail, quem que você procura. Conta pra gente. assim, lá é um estágio bem QI mesmo, né? Quem indica, eles têm uma lista e vai pela prioridade, assim, de quem é a pessoa que te indicou. É isso, coisa. velho. Mas eu acho que é Acontece, uma tá forma de certo. seleção, isso aí não tem... E aí eu tive alguns contatos com o Rodrigo Lasmar e tal, e Durante a faculdade? durante a faculdade, também por causa do meu tio, e acabei pedindo uma intervenção do meu tio, e um outro amigo do meu pai também, que é conselheiro, solicitou, e aí eu acabei entrando Foi também. pedindo pra uma galera até dar certo. Não, fui pedindo pra todo mundo. Eu ligava pra a secretária Gleide, maravilhosa, um beijo, Gleidinha. A Gleidinha, eu ligava pra ela, assim, 4 vezes por semana. E aí, quando é que eu entro? Oi, posso entrar? Semana que vem eu tô aí já, se precisar. Isso é outra mensagem legal, assim. Você tem um objetivo, você queria entrar.
você usou as ferramentas que você tinha para você entrar. Sim. Você não passou... Você acabou de falar assim, não é um processo seletivo. E assim, gente, é a opção das pessoas que estão ali. Eu não tenho que criticar aqui o Atlético, porque tem que ter um processo seletivo. Cara, eles podem fazer do jeito que eles quiserem. Vida real, gente. Cabe a cada um correr atrás. Você correu atrás. Você teve pessoas que te indicou, mas ao mesmo tempo você ficou lá importunando a secretária, né? Até ela falar assim, pô, velho, vou botar esse menino pra dentro, senão ele vai me dar sossego. Deixa eu botar esse menino pra dentro aqui, senão ele vai me dar sossego. Então, assim, é isso. Mas isso a mensagem é persista. Você quer uma coisa, corre atrás. Assim, isso vai chegar. Não ia chegar o estágio Atlético no seu colo, só aqui, toma, o estágio Atlético. Você gostaria de... olha, nossa... Ou você, Pedro Cídio, no sétimo período. Não vai, né? Daria honra. Entendeu? Então, assim... Não, e outra, a galera fica numa posição também de zona de conforto. Porque isso é só QI. Cara, tem como você maximizar a sua chance de encontrar um QI. E você fez isso. Liga é um ótimo lugar para fazer isso. Organização de congresso, sangue. Então, galera, eu não tenho médico na família, não tenho ninguém, não vou conseguir as melhores oportunidades. Cara, sai dessa posição aí de comodismo e vai caçar seu QI, uai. Eu tenho uma amiga que conseguiu um estágio em ortopedia porque ela participou da optativa. Ela sentava na frente, fazia pergunta e no final da aula ia perguntar, professor, posso te acompanhar um dia? Sorrindo. E arrumou um estágio. E a gente teve um exemplo aqui da convidada que também foi isso. Foi na cara e na coragem, mandando e-mail. Oi, tô aqui, eu queria um estágio. Tá bom, vai lá, aparece amanhã no CTI, 6 horas da manhã. Apareceu. E apareceu no outro dia, e aí arrumou um estágio. Então, é isso, cria oportunidades, sabe? Pro acadêmico, pro residente. Se tá interessado, não conhece ninguém... Cara, busque, saia dessa zona de conforto também, de, não tem como. É muito mais fácil que mundo você cruel. também você culpar o outro. Tipo, eu não consegui o estágio no Galo porque eu não tenho um familiar, não tenho um cara que tá Ou lá então, tentar explicação diminuir o mérito do outro. Mas só conseguiu porque também, o tio dele. Cara, não. Você tá tem muita gente. Exatamente o contrário. E tem muita gente que tem familiar e que o familiar mesmo não vai colocar o dele na reta porque a pessoa não é boa de serviço, entendeu? Até porque tem isso. Quando você indica alguém, você tem responsabilidade por ela. Se ela faz besteira, pega feio pra quem indicou também. Com certeza. E aí a sua responsabilidade aumenta. A sua responsabilidade. Fato. Demais. Com então, certeza. Assim, porque aí, e isso, assim, você se cobra e as pessoas acabam te cobrando. Entendeu? Então, assim, nossa, tio, fulano, tal, foi indicado pelo fulano, ciclano e beltrano. Então, assim, as pessoas vão te cobrar isso. Não, mas, pô, você é sobrinho do fulano de tal, você é parente do fulano de tal, você é filho do não sei o quem, e tá fazendo isso, entendeu? Você também... Eu sei, eu imagino, entendeu? Então, assim, mas isso, pra você, assim, isso vai te ajudar muito na sua formação. Isso eu acho que vai colaborar muito pro seu crescimento. Entendeu? Assim, principalmente na maneira com que você lidar isso. Já deu pra perceber que você lidar com isso com muita naturalidade. Assim, você consegue conviver com isso bem. Sim. Isso é bom. Isso é legal. Porque você fala, cara, tudo bem, sou mesmo, mas eu tô construindo a minha história, a história do Cid, entendeu? Então, assim, eu tô construindo a minha trajetória na ortopedia, independente dessas pessoas também. Então, isso é legal, isso é bom. Então, assim, eu acho que é isso. A mensagem que fica é essa. Você pode ter 1000 QIs. Se você não tiver postura, se você não tiver estudar, se dedicar, ralar pra caramba, não adianta QI, cara. Não adianta. QI, ele só vai te dar o start, depois você fecha a porta e acabou, não abre mais. E lembrando que liga pra você pontuar no currículo, 1 ano na presidência é válido. Então, é muito além do currículo. Exatamente. É muito além do currículo, a gente sempre fala isso. Assim, o que a gente faz... Eu tinha um grande amigo na faculdade que também ele inclusive vai entrar na ortopedia agora porque ele ficou 1 ano com a vaga trancada. Militar. Foi pra aeronáutica. O Luiz Felipe, conhecido como Unimed. Amor. A gente, como o quê? Unimed. Nossa, sacanagem. Ninguém sabe por quê. Mas Deve ser estigmatizado nisso, carreira médica. Assim. Pegou. Logo no meio. Mas assim, a gente entrou junto na liga e assim, na época a liga da faculdade de ortopedia tava muito jogada às traças, assim, sabe? O NEP tava ameaçando fechar a liga porque não tinha projeto de extensão, não tinha
pesquisa, não tinha estágio direito. Tinha um estágio, mas que estava meio mal gerido. E a gente deu uma raça, assim, absurda, junto com outros diretores, claro, que ajudaram muito. Mas, assim, eu e ele, a gente tinha um contato mais próximo, porque fomos presidente e vice juntos por quase 3 anos. E assim... Conseguiu, a Liga tá aí até hoje. Conseguimos virar a Liga. No nosso segundo ano, a Liga de Ortopedia foi a que mais produziu cientificamente. Oh, que legal. Que legal. Que legal, velho. Que legal. A faculdade é muito séria com isso. Até a Liga de Clínica da faculdade tinha fechado. Abriu esse ano com a gente. Uhul. Graças a Gabi. Né, Gabi? Mas eles são muito... E tem que ser, porque senão vira uma bagunça. Liga de sei lá o quê, liga de falar que é Não, só todo mundo liga quer abrir pra uma liga, preencher seu currículo e Você pronto. ganha currículo, você ganha certificado pra fazer nada. Todo mundo quer abrir uma liga. Liga é É. ótimo. Como que foi esse estágio no Galo? Detalhes, como era a rotina, o que Como você que- fazia, o que você comia. Você viu os jogadores? Você conseguiu autógrafos? Tirar foto com eles? Então, não posso revelar isso porque era uma regra. A gente trouxe pra isso! Mas, assim, é um estágio muito demandante também. Assim, dos estágios durante a faculdade, de todos meus amigos, eu de longe era o que mais trabalhava, assim, absurdamente. E, assim, o estágio mesmo, você tem que geralmente dar 2 plantões de 6 horas por semana, mais os jogos da base. Porque os jogos, assim, das categorias mais altas, 17, 20, quando é em casa, os médicos formados mesmo da base vão. Os outros, você é o estagiário, você é o médico da delegação. Oh, entendeu? que legal. Você Que que vai legal. entrar em campo, correr pro Que campo, fazer o isso? atendimento. A gente tem É noção... você, o acadêmico. A gente tem noção, médico de um time tal, no caso o Atlético, assim, que é só o time profissional, né? A gente, cara, é muito grande, você tem a categoria de base. uma galera ali, Então, né? assim, O Atlético hoje tem até o time sub-8 ou 9. É, Aí. sub-7. Sub-7. Sub-7, né? Então, assim, assim, quando eu saí de lá ainda... Não, é porque mudou tem pouco tempo. Ao tamanho Inclusive, meu disso. sobrinho tá lá. Beijo, Vivi. O seu irmão deve estar pouco feliz com isso. Então, assim, olha o tamanho disso. Então, você precisa de uma estrutura médica grande, assim, grande. Então, é isso que eu te perguntei nesse sentido, assim, como que era essa rotina, sabe? Como que era Os plantões do CT são basicamente assim, a gente fica lá, o CT do Atlético ele é composto de alguns campos para as categorias de base e em cima tem o departamento profissional, tudo no mesmo ambiente, assim, né? Mas assim, a gente ficava no DM da categoria de base e os meninos passavam, tem muitos que moram lá, né? Tem o hotel que os meninos moram, estudam, fazem tudo lá. Isso, é uma cidade. Não, literalmente a cidade do Galo. Mas, e aí você ficava lá no DM e atendia as demandas, né? Que o menino tava treinando, machucou, o menino acordou com febre, você também tinha que dar uma de clínico lá, passar uma de pirona. Nessa época ele ainda usava estética. Nessa época você tinha que usar, né? Você Ô, tinha, Cid, pelo pelo menos. amor de Deus, Cid. Mas aí você faz esses atendimentos e também faz teste admissional, né? Tipo, chega os atletas. Medstrab da vida. Chega os atletas, você tem que fazer um exame ortopédico completo para ver se ele tem alguma lesão pré-existente, que o clube, quando ele... Responsa. o clube tá comprando, contratando uma pessoa, né? E vale muito dinheiro. Gastando uma nota e aí com isso, você vai geralmente, né? comprar um menino que tá com uma lesão... Bichado. Cara, e é um lugar que você aprendeu muito, então, né? Demais, assim. De E ortopedia. os nossos chefes do Atlético, assim, foram as pessoas que quase me fizeram não ir pro HC. Mas eu não falo. Quero saber, porque essa é a nossa próxima pergunta, inclusive. A escolha entendeu pela por que medicina, ortop? porque ortop, durante a faculdade, como é que foi sua trajetória, um pouquinho dela. E como escolher o lugar de fazer ortopedia, assim. Você deve ter tido algumas Dúvidas. referências e algumas dúvidas. E essa é sempre uma dor, assim, pro acadêmico que está quase virando residente. Assim, eu fiquei muito dividido na época. Fiz prova para que eu os considero os maiores serviços, os melhores, que para mim, vocês já vão perguntar, eu já vou adiantar. Bora lá, dá spoiler aí. É uma pergunta mesmo que teve aqui na caixinha do Chama. Para mim, os maiores serviços de ortopedia residência, né, de Belo Horizonte são o HC, o São José, né, que é o Hospital das Ciências Médicas, o Hospital da Unimed,
E, para mim, o Madre Teresa entra aí na 4ª colocação, que eram as minhas prioridades. E, assim, todos os serviços excelentes. Tem outros serviços muito bons também. O HMAL, que a gente já tinha comentado antes, que é a Amélia Lins, que é o hospital do João 23, também tem uma residência boa, forte. Mas, para mim, essas são as que eu tentei, inclusive, né? Eu tentei e foram essas 4. E, assim, Mas as duas que, assim, era o que mais me puxavam era o HC e o São José. E eu passei nas duas com 2 dias de diferença entre uma e a outra. Nossa, vou te deixar mais em dúvida ainda. Eu passei no São José, fiz matrícula. E 2 dias depois... Não, ao contrário. Passei no HC, fiz matrícula, 2 dias depois fui chamado no São José. E, assim, coração apertado por vários motivos. Assim, o HC me chama muita atenção porque pela parte acadêmica. Eu quero ser professor universitário, eu quero ser preceptor, eu quero mexer, eu gosto da parte científica. Então o HC é gigante nisso, é o maior centro de conhecimento de medicina de Belo Horizonte, é o HC hoje, né? E assim, isso me apertou muito, eu gostava muito disso. Tem o fato de ter o contato mais próximo com o Marco Antônio, que é meu tio e o chefe lá. E, assim, a pessoa que me levou para isso, né? Assim, Sua referência. A minha referência na área, a pessoa que eu admiro muito na área. A gente sempre fala de ter esses mentores, referência, a importância deles na nossa vida, assim. Exato. E, assim, não só como ortopedista, mas como médico também. Sempre apreciei muito a postura dele. E, assim, queria ficar mais próximo, né? Para ter mais contato com esse lado dele. E também aí o São José, que era minha casa, né, da época de faculdade, que eu fiz meu estágio, que eu conhecia todos os residentes, que os chefes eram os chefes do Atlético e me ligaram no dia que eu passei. Sem pressão. Um dos chefes, o Dr. Lucas Galup, um abraço também, me ligou perguntando se eu iria, que eles estavam me esperando lá. E, assim, uma das ligações mais tensas da minha vida. Porque aí logo depois eu liguei pro meu tio e falei assim... O que eu faço? E agora? Aí ele me respondeu assim... Olha, é difícil perguntar pra mim, né? Porque eu tenho uma visão muito... Ele vai defender, né? Ele vai defender, né? Lógico. Tá certo, né? É a casa dele também, né? São 37 anos como chefe da ortopedia do HC. Isso mesmo. Então, assim, é muito tempo. E, inclusive, agora ele foi eleito o patrono da ortopedia da HC. Que legal. Foi homenageado, colocaram a placa lá na enfermaria da ortopedia, aquela coisa toda. Então... E ele ensinou essa turma toda, né? Essa turma inteira daí, né? Então, você acabou de citar os médicos do Galo, todo mundo aí passou pelo Percop alguma vez na vida, Exato, né? Assim, é uma referência não só para mim, mas para todo mundo. Exatamente. Então, essas foram as coisas que me puxaram, assim, mas aí acabei decidindo pelo HC. Acho que... E não me arrependo. Assim, sinto... A residência do HC é uma residência que está passando por uma reforma agora, assim, de novos conceitos. Mas... aprendo demais com pessoas muito qualificadas, tenho esse lado acadêmico muito forte e não deixo de aprender a operar, esse tipo de coisa também, porque sempre tem essas oportunidades. Então, não me arrependo, acho que eu fiz a escolha certa, no final das contas. Isso que é bom também, estar tranquilo com a sua decisão. A escolha é certa. Agora eu sempre falo isso, não existe residência perfeita. Existe a melhor para você ali. E você fez uma coisa que é muito legal, que é abrir portas. Você deixou a porta aberta. Eu tenho certeza que os contatos. O contato, e mesmo assim, as pessoas do Atlético, que é onde você, pelo que você falou, que mais brilhou seus olhos aí durante sua trajetória, elas sabem que o Cid está ali. Né? Ele ainda existe ali. Então, ele está ali. Teve um congresso recente lá nas Ciências Médicas, que foi o aniversário de 30 anos do serviço do Dr. Neilo, que é o chefe da ortopedia da Ciências Médicas, ex-médico do Atlético, da seleção, aquela coisa toda. Eu fiz questão de ir no congresso e no baile depois. Falei com o Rodrigo no dia, falei assim, Rodrigo, não esqueça de mim. Isso aí, ó. Estou preparando. Mantém o contatinho ativo. isso aí. Dica do Cid. Agora, você falou muitos pontos positivos da residência HC e que deram match com as suas prioridades, com as suas afinidades.
pontos negativos que a gente gosta de trazer também pro pessoal. A vida real, o que é que você fala assim, cara, isso não funciona bem, para as pessoas escolherem sabendo. Assim, o HC, o hospital em si é um hospital difícil de lidar, assim, é um hospital que a burocracia sempre vai arrumar um jeito de te vencer. De esgotar suas esgotar energias. até o final. É um hospital onde o funcionalismo público no seu estado mais puro, assim, de às vezes fazer força para não dar certo em alguns setores, sabe? E isso, eu acho que o setor que é mais afetado por isso no hospital é o bloco cirúrgico. Acho que tem N motivos para isso. A diretoria do HC é formada por clínicos e pediatras. Então, assim, o bloco cirúrgico não é um foco muito de atenção da diretoria puro, assim, sabe? Como que é diferente da rede privada, né? Muito. E assim, o bloco cirúrgico do HC tem que pegar no tranco mesmo, assim. É um bloco gigantesco, são 16 salas, mas nunca tem 16 salas funcionando. Tem sala que serve de entulho num bloco cirúrgico, que tem transplante, aquela coisa toda. Tem sala parada com equipamento que não funciona. E por isso, a parte cirúrgica no Hospital das Clínicas fica poderia um pouco ser a melhor. desejar, sabe? Lá a gente tem, por ser o Hospital das Clínicas, a gente tem contato só com casos muito complexos, geralmente, assim, sabe? Então é difícil também, eu sei, por exemplo, no início da residência, alguém fala assim, não, você vai operar esse caso aqui, pode operar isso aqui, porque são só casos muito ruins, às vezes nem o residente, o R3, consegue fazer. Geralmente é o chefe, aquela coisa toda. Então essa parte eu acho que quando você está rodando no hospital tem uma limitação e a gente luta muito para poder reverter isso. Temos nossos chefes sempre buscando uma melhora nisso, falta de anestesista lá também sempre pega, então é complicado. Esses problemas estruturais, né? Exato. Que, assim, o hospital do SUS geralmente tem, sabe? Alguns hospitais conseguem vencer isso, por exemplo, São José vence isso porque tem um apoio da Feluma que vence isso com dinheiro. Mas tem essa questão. E congestão, né? Tipo assim, não tem jeito, tem que vir. Não, bem gerido, exatamente. O Hospital das Clínicas, se fala que é bem gerido, é E complicado. acesso à tecnologia. Você está numa especialidade cirúrgica que tem muita tecnologia envolvida, assim. Então, na residência, vocês têm contato com... Tem, assim, o material do SUS em geral não é o top de linha, assim, que a gente possa falar. Mas a gente trabalha com os chefes que trabalham com os melhores materiais e, assim, quem tem interesse vai atrás e acompanha e vê. E consegue também ter acesso a essa outra realidade. Também, no Hospital das Clínicas é uma residência que a gente roda muito em outros lugares, né? Assim, essa questão, por exemplo, da falta de cirurgia é uma coisa que é muito corrigida no nosso estágio, que é a nossa residência é quase 50-50 com o Hospital Isoleta, Isoleta Neves, que é um hospital de trauma, puramente, e que o volume é monstruoso, assim, é muita gente internada da ortopedia, é a maior clínica do hospital, é a que mais opera. Hoje são 80 e poucos pacientes internados pela ortopedia. Nossa, que muita coisa. Nossa. Então, assim, é muita gente para 4 residentes que estão rodando lá. Assim, Guerreiros. Guerreiros. Tá cabuloso, mas... Saírem mais forte. Mas não sai bem. Sempre Não faz sai por bem. aqui também. Mas assim, a gente consegue superar um pouco essa falta de cirurgia no HC e em outros lugares. E também a falta de contato com tecnologia, por exemplo, no nosso R3 a gente roda no Madre Teresa, que é um hospital particular, que tem acesso a prótese robótica, tudo, assim, a gente tem acesso. Então, acho que a gente consegue viver um pouco de tudo lá, apesar Pega de não várias ter... facetas. Por exemplo, uma pessoa que faz a residência no Mater Dei, ela vai ter muito mais acesso que eu durante a residência a uma prótese robótica, alguma coisa assim. Mas se ela não tiver estágio, ela não vai ver a quantidade de trauma que você vê no Isoleta, né? Então, assim... Não vai. Então, eu acho que esse equilíbrio... Tudo tem um ônus e um bônus. né? Exato. Então, você vai equilibrar isso, eu acho que é bom, né? Então, a residência acaba sendo completa
eu tô perguntando isso porque todos os entraves que tem no HC, às vezes atrapalham mesmo, assim, o acesso que você tem a robótica, por exemplo, a coisas que na rede privada você vai ter mais acesso. Mas se vocês conseguem fazer esse estágio, ter esse momento na rede privada, até o funcionamento vocês veem, olha, aqui funciona diferente, aqui é muito melhor. Isso abre portas para vocês e abre pensamento também, a capacidade de enxergar outros serviços, né? Não, e o Cid falou aqui antes, a gente sempre comenta que os bastidores, antes de a gente começar o podcast, tem hora que a gente até esquece, a gente tem que gravar um podcast, que a gente vai conversando. E você falou um ponto que pode ser visto como negativo, mas eu, como preceptora, e a gente já conversou até sobre isso aqui, a gente encara isso como positivo. Essas burocracias, elas demandam do residente fazer acontecer. Você não tem opção. Para o seu paciente, você tem que ir lá, e você estava contando que você tem que ir lá posicionar o paciente no raio-x para fazer o exame. E é uma habilidade que é exigida de você, que não necessariamente seria uma habilidade que você precisaria, mas você tem que fazer esse algo a mais lá. Isso te faz um profissional mais completo, um médico mais completo, e você consegue ter essa visão geral do paciente, sabe? Então, você trabalha em qualquer lugar. E isso é um ponto muito positivo no mercado de trabalho. O pessoal sempre pergunta, mas a residência a medicina está ficando saturada. Depende. Profissional excelente sempre vai ter lugar. E quando você desenvolve essas habilidades, que vão além do que você tinha que fazer, do básico, mas desenvolvem um profissional mais capacitado, melhor, de excelência. Então, eu vejo essa parte, e eu falo com propriedade, porque eu por ter feito federal, a gente fez federal, a gente sabe essa rotina do HC. Então, eu estava no internato, para o meu paciente conseguir uma tomografia, era um paciente gravíssimo, eu tinha que ir lá, implorar, pedir de tarde, mas à tarde eu tinha aula. Tá, tudo bem, mas você encarar o paciente como seu, mesmo sendo interno, e essa responsabilidade é uma coisa que aflora nos residentes que têm essa burocracia, esse ambiente não favorável, e te exigem um pouquinho mais de maturidade, eu acho que engrossa o couro, sabe? No HC, assim, você aprende desde o primeiro dia a dominar todas as etapas do processo. Todas. Você sabe todas as burocracias, você sabe como que faz tudo, você sabe como resolve todos os problemas. Porque se você não souber, ninguém vai fazer por você. E aí o seu paciente vai ficar desassistido. Então, assim, acho que é a coisa, assim, uma das coisas que é ruim, mas é bom no final das contas. Exato. Você aprende. Tinha até um preceptor que um dia eu estava conversando com ele, num clima mais contraído, e ele falou que quando ele formou ortopedista foi na época do terremoto do Haiti. E aí ele decidiu ir para o Médicos Sem Fronteiras para poder auxiliar as vítimas do terremoto. E ele chegou lá na equipe de ortopedia, ele era o mais jovem, que tinha acabado de formar. E dentro de uma semana ele já tinha sido eleito o chefe da expedição, porque ele sabia mexer com todas as burocracias possíveis para poder resolver as situações. Por causa dessa experiência essa experiência de que trabalhar no HC é igual trabalhar na guerra, entendeu? Em suma, isso. Você tem que lutar. Literalmente. Muito bom. Next, qual que é? Temos perguntas? Mais perguntas? Nossa, temos várias. Peraí, deixa eu pegar. Tem algumas aqui que a gente... Você já pensou Primeiro, em desistir, antes... Não, da nunca. resistência. Não, nunca, assim. Já tive momentos muito difíceis, assim, de falar assim, meu Jesus, o que eu tô fazendo na minha vida. Mas desistir eu nunca pensei, porque sempre foi, assim, eu tenho a cabeça de onde eu quero chegar e tô atropelando pra pra passar. se ele chorou, né, gente? Isso, vamos perguntar, era uma curiosidade. Porque até agora a gente só recebeu residentes mulheres. E todas deram o mesmo relato. Já saíram chorando. Já chorei. Assim, de chegar em casa completamente exausto e falar assim, eu tenho que estudar, porque amanhã eu vou, às 6 horas da manhã, eu tenho que estar no hospital, que um preceptor vai me perguntar até eu errar tudo Assim, sobre um tema. Cara, é muito bom isso, cara. O preceptor vai me perguntar até eu errar. Hoje eu tava falando com ele. A gente tava lá, tem 3 internas que rodam com a gente e 2 residentes. E hoje é o dia que tá todo mundo da equipe. E aí,
eu sou, apesar de não A mãe. parecer, eu sou boazinha. A É mamãe. um policial, bom policial. mamãe. E apesar Ela é a de mãe. não parecer, ele é o mal. E aí eu tava fazendo as perguntas boas, mas perguntas leves. E deixava as meninas, as residentes responderem. Aí chegou o Fabrício de volta, zá! Não é isso que tem. Eu não quero saber isso, não. Eu quero saber isso aqui. Aí eu, tá vendo, gente? Ele tem essa cara de bonzinho aí, ó. Mas ele é que faz pergunta difícil. Não, ele faz cada pergunta O e fica quê? te olhando. Ele não te fala a resposta. Ele faz a pergunta e fica te olhando. Não, e ele te pergunta. O silêncio humilhante. Você achar que você tá errado. Você pode responder a primeira vez com convicção. E quanto mais convicção você demonstra na primeira resposta, por mais que ela seja, mais ele te aperta. É. E eu sempre vou mudar. Eu falo com ele, até hoje, se você me perguntar de novo, vou mudar de opinião. Gente, não sou assim, tá? É As pessoas estão me sim. vendo agora, Eu vou não sou mostrar a desse vida jeito. real, Fafá, a vida real. Tem uma coisa que é muito Eu comum. acho ótimo isso. Eu vou me perguntar, eu achei essa frase ótima. Eu vou me perguntar até eu errar, é ótimo, né? Tem uma coisa que é muito comum, acho que não só na ortopedia, mas em áreas cirúrgicas, que os preceptores, eles esperam que você tenha estudado para ele poder te ensinar. Então, assim, se você Legal não isso, souber cara. falar, Legal. assim, uma boa parte do que ele tem para te ensinar, ele nem tem o trabalho de te falar. Ele fala assim, você não teve interesse de estudar? Eu não tenho interesse de te ensinar também. Então, assim, é uma cultura forte na ortopedia e em áreas cirúrgicas gerais, eu acho, assim, sabe? Então, você chega, por exemplo, vai ter GD de fratura do fêmur proximal, sei lá, trocantérica. O professor chega na sala e fala assim, e aí, o que vocês me contam sobre isso? E você tem que falar, e tem que ir puxando. Aí ele vai dar uma intervenção, fala alguma coisa. Mas se ninguém falar, ele fala assim, beleza, ninguém teve interesse de estudar, GD cancelado, vocês aprendem de outro jeito. Isso é muito legal, Cid, A sabe gente por quê? é muito bonzinho, né? A gente Troca, vê, quanto preceptores, professores, às vezes uma postura muito passiva Isso, do aluno isso, e do Carol. residente. Esperando tudo. Ah, mas meu estágio foi ruim demais. Eu não aprendi nada. O preceptor não queria me ensinar nada. Você queria aprender? Você estudou? Quando ele te falou do negócio, sabe? Assim, eu sou mais matriarcal mesmo, eu gosto de... Só que, cara, obviamente, e outra, né? Nós temos um tempo a mais de experiência, então você consegue reconhecer. Não precisa você perguntar se o cara estudou, você sabe. Na primeira pergunta, você já sabe se a galera estudou ou não. E tem coisa que é meio óbvia, assim, não precisa alguém te mandar estudar. Você, mesmo que não tenha marcado um GD. Ah, gente, um caso super interessante. Hoje a gente estava com um caso que foi uma interconsulta, a médica ligou, falou, Carol, não faço ideia do que é isso. Eu abri a imagem, estava com ela no telefone, eu fui abrindo e estava no projetor. Aí a galera tá assim, o que é isso? E aí eu falei com os meninos, gente, nós vamos ter que sentar e estudar, todo mundo. Então amanhã é um dia que eu espero, primeiro, compromisso com o paciente, postura, etc, etc, que todo mundo tenha pelo menos interesse em ter procurado saber sobre o assunto. E a gente vê muito isso, né? Assim, nossa, mas foi muito ruim, meu preceptor não ensinava nada. Mas muitas vezes também não há essa contrapartida do aluno, do residente que estudou e que está interessado realmente em fazer acontecer. E durante a residência, assim, é tanto conteúdo que você tem que aprender, é um volume tão monstruoso de informação. É gigante. Que se você fosse só ficar escutando alguém falar, você não vai aprender nunca. Nunca. Assim, você tem que buscar, você tem que ler. Você Até tem que para estudar. questionar, Cid, até para fazer pergunta. Sim. Porque às vezes, a gente tem essa postura super consciente, assim, que eu não sou detentora do conhecimento todo, não. Pelo contrário. Tem muita coisa que você pergunta, fala assim, não é mesmo, não tinha pensado sobre essa. Vou estudar, vou pensar, vou. Então, isso é bom para o crescimento nosso e para o do residente. Para fazer boas perguntas, você tem que ter estudado, você tem que ter um conhecimento sobre o assunto. E para você não aprender conceitos errados de orelhada. Porque muita gente fala com propriedade e tá falando um negócio que nem sabe. Né? Direto. Isso é outra coisa que que eu sempre penso, assim, que é uma coisa que eu sempre tive quando eu era residente, era se incomodar. Cara, você tem que ter... A gente fala de brio, né? Você tem que ter... O cara te perguntar uma coisa e você não conseguir responder, ele volta no dia seguinte e pergunta a mesma coisa e você não consegue responder, isso tem que te incomodar. Entendeu? Então, cara, não sei isso até hoje. Entendeu? Então, assim, não é possível. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou destrinchar isso aqui, porque o cara, na hora que ele me perguntar, eu vou responder tudo pra ele. Ter esse brio, sabe? Ter essa capacidade de falar assim, não...
cara, eu quero aprender isso aqui estudando, lendo, porque na hora que ele me arguir, eu vou saber tudo disso. Então, assim, você falou assim, eu vou desafiar ele, tentar fazer a pergunta mais impossível que ele acha que pode fazer. É isso. Então, assim, o que a gente vê hoje, assim, é as pessoas acomodadas, assim, muitos residentes acomodados mesmo. Você começa a perguntar, cara, eu não sei, tá bom, tá tranquilo, eu não sei. Eu não tenho que saber isso. Cara, tem que saber. Então, assim, corra atrás. Você não sabe hoje? O cara me perguntou hoje, eu não respondi, mas tá bom, ele me falou, vou lá estudar. Na próxima vez que ele me perguntar isso, e eu faço direto. A gente faz isso direto. Eu pergunto uma coisa hoje, daqui 15 dias eu pergunto a mesma coisa. Cara, a quantidade de gente que não responde de novo, entendeu? Então, assim... Chocante, né? Cara, isso é desleixo, entendeu? Então, assim... Aí, quando você fala assim, não, cara, eu sofri, mas eu cheguei aqui, estudei, estou preparado para fazer esse troço aqui. Vou conversar com esse cara. Se eu me xingar, ele me perguntar alguma coisa que eu não sei, mas pelo menos vai sair alguma coisa disso daqui. De preguiçoso ele não pode me chamar. Entendeu? Então, assim, cara, vai sair. E é isso. Eu quero isso, entendeu? Não. E a gente vê claramente, cara, tem gente que tem sangue no olho, assim, você começa a perguntar, o cara começa... Não, e às vezes fala assim, gente, vamos discutir isso, aí no outro dia tá ele assim, então a gente pode discutir? Cara, pode não. Né? Não. E é bom isso é bom, isso é legal, entendeu? Quando você chega, você falou, chega ali pra fazer um GD, tem dia que não dá. Cara, eu cheguei no hospital de madrugada, tô morto, não vou conseguir, mas, cara, se você chega ali... Não, vamos discutir, vamos discutir. Não, gente, e o preceptor ter que cobrar o GD é o fim da picada. Não. Aí, ó, recado pro residente. Cara, seu preceptor falou assim, a gente pode fazer um GD? Se agarra essa e cobre dele até ele conseguir fazer o GD com você. Porque, sinceramente, se ele chegar e falar assim, gente, e o GD que eu prometi? O interesse é seu. Exatamente. O preceptor já sabe. O preceptor já leu. Exatamente. Ele já sabe. Já fez isso 10 vezes, ele está querendo dividir. E outra, além do conhecimento que você aprende no livro, a diferença da preceptoria, e isso eu falo muito e vivi isso e vivo até hoje com os profissionais com quem eu trabalho, é você conseguir absorver um pouquinho da experiência. Porque não necessariamente você vai passar pelo que ele passou. Você não tem que passar pelo que ele passou. Mas aquela experiência dele, sei lá, falando um caso de uma fratura de pé, igual você colocou aí, você pode ver 10 diferentes. E ele provavelmente viu 20. Então ele vai ter alguma coisa ali para te acrescentar que no livro, mesmo se você ler tudo, não vai ter. Sim. Entendeu? Então é esse olhar, essa experiência. Por isso que a preceptoria, a residência é tão importante na formação do médico. Porque é você absorver a experiência de outro profissional que passou pelo que você quer passar e chegou aonde provavelmente você quer chegar. Entendeu? Então isso além de inspirador, é muito rico de conhecimento mesmo. São coisas que a gente não consegue passar por livro. Uma prática muito comum que você tinha falado de perguntar de novo, se você não, assim, uma prática muito comum na ortopedia, se você não acerta a pergunta, ele fala assim, beleza, quarta-feira eu tô de volta no hospital, você vai chegar e vai me apresentar esse tema. É isso. Você não soube, você vai estudar. Se você não apresentar, aí... Buraco é mais embaixo. Gente, eu tô aprendendo várias coisas aqui. Vamos transformar que entrarão em março. Entrarão no outro universo. Falando em residentes que entrarão em março, como você se sente prestes à noite da sabedoria? Só tem que dar uma sensação. Eu nunca esperei tanto uma noite. Melhora muito? Muito. Assim, no Risoleta não, porque no Risoleta é sempre ruim. Assim, muito trabalho. É bom, mas assim, é muito Vocês dão muito plantão noturno? Não, até que não. Assim, na nossa residência não tem muita cultura do plantão noturno, não. A gente dá mais por fora, assim, sabe? O Risoleta, por exemplo, né? Os bons residentes são contratados como plantonistas noturnos do Risoleta. Entendi. Aí a gente dá o plantão pago. Como que é a rotina, inclusive? Isso a gente não perguntou ainda. Tipo, do R1. Depende de onde a gente está rodando, né? Porque no HC e no Risoleta são vidas completamente opostas. O HC, inclusive, é uma rotina para o R1 que, para falar assim, entre as residências de ortopedia, não é a pior. Lá são 3 escalas diferentes que os R1s rodam. Ambulatório, bloco cirúrgico e BIP, que é a enfermaria. A pior delas é o BIP, que é uma coisa...
mas isso é universal. Enfim, você recebe o BIP na sexta-feira à tarde e passa 7 dias com o BIP, e tendo que ir todos os dias no hospital, ver todos os pacientes, todos os interconsultos, o pessoal te liga 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e é você que atende. No hospital do tamanho do Risoleto deve ser, esse BIP deve ser pior que o da clínica. Não, é no HC. É no HC, tá. Mas mesmo assim, deve ser o caos. Eu tive um deve amigo ser uma vez ruim, que mas- a gente tava no aniversário de uma amiga nossa, e aí ele tava com o BIP nesse hospital. Aí alguém, não sei, velho, quem é amigo, né? É uma Amigo ou inimigo? coisa, é amigo ou inimigo, não sei. Eles conseguiram, não sei se eles gravaram o som do BIP e colocaram pra tocar. Gente, esse menino ficou descontrolado. Mas é enlouquecedor, cara. Onde que tá? Não sei o quê. E aí, todo mundo rachando. Ah, vocês estão me zoando. Gente, mas assim, foi o pior momento e o melhor momento que ele descobriu que não estava tocando de verdade. Ele falou, graças a Deus, eu nem tô com raiva de vocês que não tá tocando de Eu verdade. já fiz uma dessa até pior, com meu R igual o Dado, que é meu parceiro de residência, a gente roda sempre junto, me gasto meu hoje em dia. E aí um dia ele tava com o BIP, tava falando, não, tô de boa, ninguém tá ligando o BIP, tá tranquilo. Eu falei, peraí. Me aguarde. Aí eu tinha uma amiga nossa na mesa, eu passei pra ela pelo WhatsApp o telefone do BIP. Eu falei, vai no banheiro, liga e fala que você é enfermeira do 8º Norte, que a paciente tal tá intercorrendo e que ele tem que voltar pro hospital agora. Eu nunca vi tanto desespero na casa de uma pessoa, assim. Mas depois eu falei assim, não, vai senta aí, era aí. Relaxa. Ele já tava pedindo Uber. A vontade que ele tem de te matar, mas ao mesmo tempo tá muito feliz, porque é mentira. Já fez isso no Mater Dei, já contei pra vocês. Já? fiz isso no Mater Dei, eu já era preceptor, fui tentar fazer isso com uma R2, acabei fazendo com uma R1 no primeiro mês da residência. Oh, que sacanagem. Cara, essa menina ficou. Chateado. Eu liguei pro BIP do plantão do hospital, eu tava no hospital, falando que eu tava num andar, tinha um paciente em insuficiência respiratória. Eu descrevi o paciente em insuficiência respiratória e ela ficou apavorada, assim. Era a Isabela. Beijo, Isabela. Bela, tá vendo? Mas ela deve tá Ele querendo parece chamar. mais um ponto ao meu favor, que ele parece bonzinho, mas é esse Dando tipo de argumentos pra pessoa. você, não. Mas e aí, e no Risolito, como que é a rotina? No HC, eu falei do BIP primeiro, né? Que é isso, que você tem que ver a enfermaria toda, tem que atender todas as interconsultas. E se alguém intercorrer 3 horas da manhã, você tem que ir? Você tem que ir, aí você geralmente chama o R3 responsável, que é o sênior, né? Que a gente Aham. chama, que é o chefe do serviço, que eu tinha comentado. E se ele não souber resolver, tem que chamar o chefe, mas torce pra isso não acontecer. Você ligar de madrugada pro Vai chefe. rezando. Torce No pra caminho. isso, torce pra não acontecer. Mas aí tem essa escala, tem a escala de bloco cirúrgico, que aí você está responsável pelo bloco, chega antes de todo mundo, o padrão da ortopedia é o bloco abre às 7, você tem que estar lá às 6, que aí você vai preparar a sala toda, você vai pregar as radiografias na parede, você vai fazer vídeo e foto de todos os pacientes para registrar tudo, então assim, você... Atenção, residente de clínica médica, sua vida é boa demais, tá conta, cara. Se alguém reclamar, Exatamente. vai pegar. Que ainda vai vir. Vai ter a Isabela. É a Assiste última. o episódio Porque a gente completo. quis exatamente isso, trazer todas as outras especialidades e chegar na clínica, tá vendo como é que é a mamata? Nossa, que coisa linda. Não reclame de nada, criatura. Mas e aí? Aí a gente chega no hospital, faz isso e aí entra no caso. Depois vai à tarde, geralmente pode ter outro caso, às vezes não, porque o HC, aquela coisa. Mas, e aí a gente tem um grande, que eu acho que talvez seja a maior vantagem da residência quando a gente está rodando no HC, que é os ambulatórios, que é a escala de ambulatório. É uma parte muito forte que O é ambulatório do HC é uma loucura, assim. presente em várias especialidades diferentes, assim. E isso é uma parte muito forte do HC, realmente, a parte ambulatorial. O HC tem todas as subespecialidades de ortopedia, tem ambulatório, tem pé, mão, joelho, ombro, quadril, coluna, ortopedia esportiva, ortopedia pediátrica e ortopedia oncológica. Todas têm um ambulatório. É muito legal próprio. isso, muito completo, né? E assim, temos, assim, por ser o HC, a gente recebe os casos mais. Minas Gerais inteiro, né? Chegando assim, assim, né? o que chega lá é porque teve que chegar lá porque mais ninguém resolve, entendeu? É o Geralmente. complexo do complexo. É quaternário mesmo, assim, você recebe de tudo. E assim, o ambulatório é muito rico, tem discussões, assim, desses casos muito difíceis e
E acaba que também muito volume, assim, muitos pacientes no ambulatório, e aí você acaba pegando uma mão boa de atendimentos clínicos, e aí pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. É bem bacana. E aí, acho que é a grande vantagem do HC. A escala do R1 no risoleta, aí... O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, assim, sabe? Onde o filho chora e a mãe não vê. Conta, dá seu desabafo. O problema do risoleta é que, assim, atualmente a gente está com falta de residentes, porque... Lá tem residência lá de tem uma ortopedia. residência, mas atualmente eles têm um residente só. Eita. E das 6 vagas tem um, porque a Mariana, que é a R3, agora está formando, e só sobrou o Leandro, que é o R1. Porque os dois R2 desistiram e um dos R1 desistiu. E aí, agora, assim... E a pergunta que não quer preencheu as vagas agora, para março? Graças a Deus, assim, vamos ver se fica... Então aí, ó, a vida pode mudar. Ajudem os residentes que vão entrar, por favor, continue. No HC são quantas vagas? São 6 vagas. São 6 vagas, são 18 residentes. São 18 residentes. Em teoria, né? Porque também tiveram Vai algumas caindo. desistências durante o curso aí. Por que estão desistindo? Comum, não. Tão Todo ano não é tranquilo. tanto assim. Mas- Porque... Porque clínica médica, gente, é a segunda maravilha da Terra, uai. Pra você sobreviver à residência de ortopedia, você tem que ter muita certeza de que isso aqui é aquilo, entendeu? Se você não tiver muita certeza, vai ser muito difícil chegar no final. Porque realmente exige muito. Fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, assim, você tem que estar preparado para aquilo. Você tem que estar para ser cobrado no seu Máximo. o tempo inteiro, entendeu? E mesmo quando você dá seu máximo, eles às ainda vezes querem mais, entendeu? aham. Mas aí no risoleta a gente tem... no R1 você faz as escalas, geralmente, quando está completo, você faz escala andar e bloco. Andar é aquela maravilha de 60 pacientes, 50 Delicinha. pacientes para ver num dia, evoluir todos. Você tem acompanhado sempre de um horizontal, mas acaba que a maior parte da burocracia é sua, né? Porque o residente está lá para Pra fazer a isso. burocracia. Você evolui em caixa alta, Óbvio. Pedro? Sim. Ah, não. Nossa, a gente acabou uma amizade caixa aqui. alta. Gente, Não. que Me ódio. conta, calma lá, né, gente? Eu vou defender Não, o Pedro aqui. Por que Pedro. você grita Pedro. com os interconsultores Eu no não tô prontuário? gritando nenhum. Pedro, Gente, é eu tenho um óbvio, desabafo pra fazer sobre isso, inclusive. Eu fiz estágio de gestão numa TRD e aí a gente ia ficar analisando o prontuário. Toda vez que vinha um prontuário da ortopedia, eu falava, não, alguém assume. Alguém assume essa criança. Me dava pânico. Que Tudo em louca. caps lock. O ortopedista, isso inclusive quem me falou essa frase foi um amigo meu que é residente de oftalmologia lá no São Geraldo, o Henrique. Ele falou assim, todo mundo fala que o ortopedista é tosco. Na verdade, o ortopedista é incrivelmente pragmático. A gente faz tudo para fazer tudo no menor tempo possível. Se eu tiver que gastar o tempo de colocar na primeira palavra de cada frase uma letra Eu coloco maiúscula... tudo em minúsculo, então é melhor do que tudo em maiúsculo. Prioridade. O tempo do ortopedista vale mais. Não vale mais. Mas o clínico, olha, 15 pacientes. 15, 20. Na enfermaria, 50 Acabou o pacientes. podcast, a gente vai brigar aqui. Gente, agora nós vamos pegar essa placa aqui, tô brincando. Parte Brasil de Não, fato. E assim, é justo, porque o clínico gasta um tempo muito maior com cada paciente, né? O clínico olha tudo do paciente. A gente olha, vê se tá mexendo a mão, tá vivo. Aqui, ó, isso foi o Show de bola. ortopedista que me ensinou. Ele foi, sei lá, tinha um paciente, eu tinha ido em outro, eu falei, não. Aí depois, quando você passa lá, você me fala o que você tem, parecer e tal. Eu sei que eu virei as costas, voltei, ele já tinha passado. Eu falei, não, tem condição. O paciente não estava no quarto? Fez o jóia, acabou. 215. 215. E aí, beleza? Joia? Tchau. 215. Você tá testando os nervos da mão. Acabou, ué. Acabou, é isso, bora pro próximo. Mas você sabe uma coisa que é legal das evoluções deles, que a gente tem que aprender? Ser sucinto igual vocês são. Vocês conseguem informar. Desaprender. Não, aprender, Carol. Tem que aprender. Assim, eu também não gosto de caixa alta, não, assim, não tem nada, não gosto de caixa alta. Mas assim, eles evoluem, você consegue... A gente evolui a mesma coisa uma semana
Se você pegar uma evolução da clínica médica, você vai ler a mesma coisa e uma parte da evolução vai mudar. A ortopedia, não. E a ortopedia é especialidade cirúrgica em geral. É 3 linhas, é Twitter mesmo. A gente tem revolução 150 Twitter. caracteres. E assim, cara, ele vai evoluir. É evolução. Evolução é um dia diferente do outro. Não é ontem tá igual hoje, tá igual amanhã. Então, assim, não gosto de caixa alta, não precisa me olhar assim, Carol. Tá fazendo meio de campo aqui. Não tô fazendo. Não, Já não tô- vi muita a gente evolução de 2 linhas, que era a mesma coisa do dia anterior, do dia anterior, do dia Também anterior. já Não vi mandava nem o muitas, DPO. mas também já vi muitas. Mas já vi muitas evoluções que os caras informam. Não, tudo bem, cada isso é dia verdade. uma coisa diferente. A gente Então, sempre pode assim, aprender alguma coisa, É concordo. lógico. Eu tô falando nesse Menos sentido, o assim. cachorro. Menos caixa alta, por favor. Eu tenho um chefe, Mas eu inclusive- entendo a caixa alta, tá? Assim, eu não gosto, Não. não concordo, mas eu entendo. Não entendo. Eu tenho um chefe, inclusive, que você falou disso, o nosso chefe lá do Risoleta, inclusive, o professor Túlio. Ah, que foi ele- meu professor. É o Túlio Campos. Ele é excelente também, assim, é uma pessoa ultra pragmática. E ele sempre fala, ele xinga, assim, que ele fala que alguns ortopedistas evoluem demais. Que assim, que por exemplo, o paciente que tá lá internado, o paciente tá lá internado há 6 meses, já fez 45 cirurgias por causa de uma pseudoartrose infectada no braço, aquela coisa. Ele quando ele vai evoluir, ele apaga tudo. Fala assim, paciente internado, submetido a tantos procedimentos por pseudoartrose. O paciente está em bom estado, sem queixas. Acabou. Essa é a evolução dele. Ele apaga tudo. Aí tu fica Adoro. assim, meu Jesus, não sei mais história, não. Não sei É o que tá isso. acontecendo, O que você mas é precisava o clínico, saber. cara. Precisava saber, tá aqui. Cara, dá um pânico no É muito clínico. bom. Não, isso aí, buga. Não, tem uns passômetros no Vila que são quase uma redação. Tem. Não, mas isso aí, então, já tentei mudar, não consigo. Não posso falar sobre passômetro mesmo. Sou proibido. Tema sensível. Não Mas é muito preenche bom, eu passômetro. adoro. Aqui, qual a maior fraqueza / inimigo do residente de ortopedia? Falta de tempo para estudar mais. Acho que isso é uma fraqueza comum das residências, sabia? O bom residente, ele sempre vai achar que ele está estudando pouco. Sempre. Sempre. Bate Mas- quantas horas, assim, semanais, gente? Depende, é o que eu falei, depende da rotação, assim. No pior e no melhor dos cenários, assim. No pior dos cenários, 100 horas no Isoleta, bate, tranquilo. 100 e poucas. No HC, assim, no pior dos cenários, você faz umas 80, 90 horas. Assim, tem que estar ruim para fazer 90 horas. Mas, assim, é muita coisa. E, assim, é igual a gente tinha falado, assim, muita gente sai da faculdade sem saber nada de ortopedia. Então, você chega na ortopedia, você parece que está começando outro curso, assim. Assim, é porque é um raciocínio completamente diferente. É uma coisa, assim, que você tem que aprender a ter uma visão diferente de como as coisas funcionam, tridimensional da articulação do paciente, quanto graus, de o que vai alterar se Até os mudar instrumentos tantos que vocês graus. usam, é uma loucura. É tudo diferente, assim. Se É um você não- universo novo. É um novo universo. Então, você chega na ortopedia um completo burro mesmo. Você chega tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Então, assim, o primeiro ano você precisa estudar muito e falta tempo. Assim, E falta tempo. Falta energia, falta tempo. Mas Já veio um radiologista aqui uma vez, Doc Laio, um beijo, inclusive, nosso Abraço, Laio. parceiro, além do Laudo, do Chamar Clínica. E ele falou exatamente isso na residência de radiologia. Existem algumas residências que são muito distantes do nosso dia a dia. Clínica médica definitivamente não é uma delas, mas a radiologia, ele tinha exatamente essa experiência, assim. Cara, eu tinha que estudar muito. Ele emagreceu 10 quilos no primeiro ano de residência. E ele chegava em casa e era todo dia um sofrimento. Assim, eu tenho que estudar muito mais, eu não sei nada. Então ele sentia, isso era uma pressão muito, muito forte na residência. Você falou de um monte de conta, de cálculos que vocês têm que fazer se eles tivessem um CalcMed, né? Não, CalcMed é verdade. da ortopedia, né? até tem. Mas na hora que o preceptor te pergunta, você não pode responder. Foi igual que a gente faz essa parte. Mas no in-off ali, o que a gente fala assim? É importante que você saiba qual que é o raciocínio para chegar no cálculo. Isso é muito importante. E isso deve ser ensinado durante a residência. A gente não espera que o residente chegue lá sabendo disso, porque é uma habilidade que ele vai desenvolver.
tem distúrbio eletrolítico, distúrbio ácido básico, que é também muito comum na clínica médica, e a gente sempre vai estimular esse raciocínio dos residentes. Mas na hora do pau quebrando lá, você tem que colocar uma medicação na bomba de infusão. Cara, Calcmed, vai lá, resolve. Depois, se você tiver dúvida, vai, procura, pergunta preceptor, e isso aí, você vai desenvolver esse raciocínio. Na discussão, é lógico, você falou de ED e tudo, aí é importante você saber explicar o que você está fazendo. Não é simplesmente, fulano de tal tá aqui, ó. Eu Olhei no Calcmed. Toma lá, né? Vai tacar essa caneca aqui. Na hora que chega a emergência lá, eu acho que você tem que ter uma ferramenta que te otimize o tempo. Então, assim... E que seja confiável, né? Exatamente. Seja confiável, tenha um bom embasamento, que você pode confiar e, assim, executá-la rápido. Então, eu acho que ter essas ferramentas aí na ortopedia, assim, que bom que tem, assim, você consegue agilizar a sua vida na enfermaria lá com seus 80 pacientes. Todo mundo. Então, assim, Pois é. então, imagina, assim, então, eu acho que é legal ter essas ferramentas. A gente defende aprender a teoria, saber de onde vem o cálculo, mas a gente também defende se otimizar seu tempo usando a tecnologia, né? Com certeza, muito bem lembrado. E o Calcmed vem para ajudar a gente nisso. Tem mais uma pergunta. Verdade que precisa ter força para ser cirurgião ortopédico? O tamanho dele, só olhar. Né? Gente, então, acho que sim. Eu não vou mentir, não. Tem algumas áreas que a força é o famoso jeitinho ortopédico, fazer força com jeito. Mas tem algumas áreas que realmente precisa, mas tem outras que não, assim, por exemplo, cirurgião de mão é uma cirurgia super delicada, assim, microcirurgia, microscópio e tal, então assim, tem espaço para todo mundo, assim, acho que não precisa ser... Mas dependendo, algum Não precisa ser um crossfiteiro. De mais força. Qual que precisa? Qual a especialidade que precisa mais força? Quadril, com certeza. É por isso que eles estão tudo bombados. O cirurgião de quadril, tudo é fortão Você mesmo, é verdade. crossfiteiro, você decide? Não, hoje em dia eu sou residente. Ótimo. Adoro! Muito bom. Vida real! Eu adoro! Me conta uma coisa, se você pudesse dar um conselho pro acadêmico de medicina, o que é ortopedia, ir para essa área? Ortopedia é a área mais espetacular da medicina, assim, assim, se você gosta de algo resolutivo, se você gosta de pegar um paciente que tá ruim e no dia seguinte entregar ele bom. Faço terapia intensiva, tô brincando. Brincando, não. Assim, devolver funcionalidade para as pessoas. Isso é muito gratificante. É muito bom, assim, você vê uma paciente, assim, várias, assim, que entra no hospital há 3 anos numa cadeira de roda e sai andando 4 dias depois. Assim, claro, com dificuldade e tal, vai ter uma reabilitação, claro. mas a fisioterapia é importantíssima, mas é uma coisa muito legal, assim, de ter essa oportunidade de fazer isso com os pacientes. Eu acho muito genial, assim mesmo. E trabalhar com coisas muito diferentes. A ortopedia é o corpo inteiro também, né? Então, assim, você mexe com tudo. Você tem milhares de oportunidades. Você pode mexer com esporte, igual eu estava comentando, que inclusive é um objetivo meu voltar a trabalhar com esporte. Acho que tem um campo amplo que o mercado atualmente em Belo Horizonte não é excelente, mas é um mercado que tende a ficar melhor do que outros, porque tem se desistido muito dessa exigência de ortopedia. É uma coisa crônica, assim, em todos os serviços. Os maiores serviços não estão fechando turma. Ano passado a Unimed não fechou turma. Nossa. Então, assim, eu acho que tende a ter alguma melhora, sabe? Legal você falar isso de funcionalidade, Pedro, assim, de devolver funcionalidade, assim, é legal isso, porque eu acho que talvez seja na ortopedia o principal objetivo, né, assim, porque a gente fala que você falou tem todos os tá no corpo inteiro, e é verdade, né, assim, tudo tem uma função, né, então se devolver isso, assim, reabilitar um paciente, você acabou de falar de um trauma gravíssimo agora, se devolver esse paciente para funcionalidade normal dele, ou próximo do normal, isso é muito interessante, né, assim, tem impacto direto na qualidade de vida, né, das pessoas, da vida da pessoa mesmo, né, então, assim, é bem legal mesmo. Às vezes o paciente crônico ali, que tá os pacientes do quadril, que a gente vê muito, né,
gente acompanha muito paciente de quadril, porque são os pacientes geralmente mais idosos, que têm muitas comorbidades. Então, assim, devolvendo, assim, estão acamados, estão fazendo, como você disse, assim, sem andar um tempão, e faz uma cirurgia. A gente teve um exemplo tão bonitinho esses dias, assim, de uma paciente de quadril que a gente acompanhou no Mater Day. Verdade, bonitinho demais. Que estava no interior, uma vovó de 92 anos, que estava no interior, ela tinha indicação de fazer uma artroplastia de quadril para uma artrose avançada, assim, e aí indicaram a cirurgia, só que ela quis operar. A família e ela não estava funcional, ela estava, tipo, há meses acamada. Exatamente. Não, foi um negócio assim, estava bem grave no interior, a família não queria que ela operasse, porque era arriscado ela operar. E apesar de 92 anos, completamente lúcida e orientada e tal. Exatamente, assim. E ela escolheu operar. Ela falou, não, eu quero correr o risco de operar. Eu não quero ficar do jeito que eu tô acamada. A família foi totalmente contra. A gente acompanhou em 48 horas da cirurgia, ela pisou e andou no quarto. Com ajuda, lógico, mas andou. Cara, aquele negócio foi, assim, fantástico. A família ficou maluca, assim. Você acabou de falar, eu lembrei, assim, foi muito marcante pra gente, inclusive, assim, ver a felicidade dela de andar, dar os primeiros passos depois da cirurgia. Foi muito legal, muito legal mesmo. A artroplastia de quadril foi eleita a cirurgia do século passado. É mesmo? A maior invenção em todos os campos cirúrgicos. Isso é muito legal. Porque ela devolve a funcionalidade de um dia para o outro, assim, né? É uma coisa realmente fantástica. Impressionante, assim, impressionante. Eu acho que realmente assim, o paciente anda no dia seguinte, né? Mas uma coisa que você estava falando aí que para mim, inclusive uma coisa que o Marco Antônio fala muito, que uma coisa que é o diferencial do bom ortopedista é saber quando e por que você está operando. Porque tem paciente que tem muito ortopedista ruim aí, tem várias especialidades que opera o paciente que não vai devolver a funcionalidade para ele. Você vai só opera por operar, vai fazer uma prótese de quadril numa senhora que nunca mais vai andar por outros motivos. Sim. Entendeu? Então não faz sentido. Perfeito, Pedro. Ótimo, então isso é muito legal. Você tem que saber por que você está operando, como que você está operando e qual o objetivo disso, entendeu? Muito legal isso. Ele fala, a frase dele marcante é: operar até macaco opera. Você bota instrumento no macaco, ensina ele faz. Isso. Mas por que você está operando? Como? Por quando? Quando você tem que indicar? Quando que não tem que indicar? Isso que é o diferencial do bom ortopedista. Então, acho que é mais por isso. É uma mensagem muito legal essa, né? Individualizar as nossas decisões, né? A gente está... inteligência artificial, essa robotização da medicina, que é uma realidade já, não é mais futuro, isso já está acontecendo. Mas esses pequenos gestos nos diferenciam e nos destacam. Então, isso aí foi uma mensagem brilhante. Brilhante mesmo, foi muito Mensagem legal. para os seus futuros residentes R0, R-bolinha, R1. Escravos, quer dizer. Cheguem animados. Mas sabendo que o pau tora. Vai ser... Os primeiros dias são muito difíceis, assim. Tem alguns serviços, assim, que tem cultura, assim, não é o caso do HC, mas, assim, nas primeiras semanas ninguém fala bom dia pro R1. Existe, verdade? Existe. Assim, tem um conhecido que faz residência na USP de Ribeirão Preto, e ele fala que no primeiro mês todas as mensagens direcionadas a R1 tinham que ser em caixa alta, sem bom dia, sem nada. Tipo assim, é uma ordem em caixa alta. Essa é a sua mensagem. Alguém gritando com você no WhatsApp às 6 horas da manhã. Então, assim, pode ser que você se assuste nos primeiros dias, mas não é assim. A ortopedia... Não desista, se não você desista. quiser. A ortopedia é um lugar, assim, que até quem convive em bloco cirúrgico sempre fala assim, uma das melhores resenhas é a resenha da ortopedia. Tá todo mundo sempre de bom humor, é legal, divertido, vai dar certo, estuda muito e prepara. Prepara que vai ser bom. Mas vai aprender muito. A gente fala muito isso. A curva de aprendizado da ortopedia é bizarra. A curva de aprendizado da residência, em geral, é uma curva ímpar na vida do médico, assim. E... independente da especialidade, o residente ele tem que estar disposto a trabalhar muito, mas receber muito também. Eu acho que quando essa troca é notória para o residente, ele fica estimulado, sabe? Aquele bom residente. Que ele sabe que ele está entregando muito, você está entregando 100 horas da sua vida, mas você está recebendo muito que você não receberia se você não estivesse ali. Então, ter noção disso faz com que o propósito fique ainda mais forte, você consiga passar por isso de uma forma um pouquinho mais tranquila, mais amena. Sim. Isso é super importante.
Mensagens finais, chegamos ao fim. É sempre triste Bom, essa parte, que eu gostaria de ficar Primeira conversando coisa aqui. é, segue Cid. @chamaclínica, @mestercarol e @mestergabi, a nova blogueira preferida de vocês. Se É bem inscreve na divertido seguir a newsletter. Gabi. É muito bem divertido, Gente, eu sou Às vezes a as amigas rainha da estão comédia. maratonando as histórias de Gabriela Messner. Eu já era uma big fã, porque eu era dos Melhores Amigos. Eu sempre fui Então, blogueira de Melhores Amigos. Agora Sempre. eu só finjo que o meu normal é Melhores Amigos. ela abriu os Melhores Muito Amigos. legal. Inclusive, meu namorado, ele sempre fala, Gabriela, às vezes você tem que ter um filtro nas coisas que você posta. Você não pode simplesmente postar. Eu falo, é porque Essa é a minha diferença. Isso que é legal, velho. Essa é a minha Isso que é diferença. legal, entendeu? Enfim, Se eu tivesse Bom. tempo, eu estaria assistindo todos. ele não tem. Como você é Mas residente, você né? assiste, até De comenta, ortopedia. você me dá dicas. Pedro é um bom amigo. Bom, segue e se inscreve na newsletter, se não sabe, caso você não saiba, a gente tem uma newsletter semanal. Toda semana a gente discute um artigo da clínica médica ou da terapia intensiva, discute um exame, então às vezes é um ECG, às vezes é uma radiografia, às vezes é uma tomografia, varia. E damos dicas, tanto de oportunidades curriculares quanto de vida, fora medicina. Essa semana foram as dicas para você que ainda tá com saudade do carnaval. E é isso. Adoro as dicas. Vai discutir uma radiografia de quadril. Ai, nós vamos chamar o Mas aí, Cid. mas você deu uma Chama o boa top, sugestão chama o agora. top. Mas só que geralmente a gente dá essa tarefa pra uma pessoa que sabe dessa tarefa, teve né? uma vez, uma amiga exame, nossa ele é quebrou o delegado. dedinho. Amanda, um beijo, amiga. Nós estamos morrendo de Beijo, saudade de amiga. você. É verdade, beijo E aí ela fraturou o dedinho. E aí mostrou a radiografia. A gente olhou para a nossa imagem não ficar queimada. O R1 também não viu. E aí foi mostrar pro chefe. Aí o chefe, vocês são doidos? Claro que tem uma fratura aqui. Aí foi, indicou botinha e tal. Então, é difícil. Então, assim, no nosso caso era um ensaio duplo cego mesmo, né? Triplo cego. É, triplo cego. Baixem o CalcMed. Se você não tem essa ferramenta que pode Parceiros. fazer a diferença no plantão, eu tenho certeza, eu já dei vários exemplos para vocês e realmente a gente usa na prática. Então, isso aí facilita e faz com que as prescrições e aquelas coisas que às vezes você fica meio travado ali na hora do dia a dia saiam com maior fluidez. Eu acabei, antes daqui, estava recebendo um caso de um infarto com supra e que precisava ser trombolizado. Precisou da dose de alteplase, por exemplo, você já tem imediatamente no CalcMed. Te coloca o peso lá. Só coloca o peso e vai te dar a dose que vai fazer, como você vai fazer. Então, assim, uma Maravilhoso. ferramenta para urgência, na hora que você tem que pensar rápido e agir rápido, excelente. E não necessariamente você tem que saber de cor essa dose. Isso aí é uma coisa Não, bem ok de você é. pesquisar ali na hora. Você só tem que saber aonde pesquisar uma fonte segura. CalcMed é ela. Isso não impede de você pensar, de você indicar, de você fazer nada disso. Então, você só Claro. tem a ferramenta para te ajudar ali na hora. Para facilitar a vida. Exatamente. E facilita muito a vida. Mensagem final? A Mensagem gente final. sempre termina o podcast com uma mensagem, uma frase. E a gente falando de residência, todas as residências, mas residências cirúrgicas, eu acho que essa frase é bem legal, é uma frase do Aristóteles. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Olha, nossa, amei. Olha, que profundo. Então, assim, Muito do que o Cid falou aqui. Ele falou Gostei. muito disso. E Então, olha que não é assim, nada acho que- programado. Não, mas geralmente eu vou pensando, eu vou procurando Ele a vai frase pesquisando aqui. durante, ele Durante a não tá no frase. zap quando ele tá. Eu tô pesquisando a frase, porque dentro tem que ter um contexto, né? Disso, né? Aí você falou muito disso, assim, de fazer. É isso. Cid, foi um prazer. Obrigada. A gente não se conhecia pessoalmente. E eu sempre me surpreendo com as pessoas que vêm. Sempre são boas indicações também. Então a gente tem esse viés de seleção. Mas no final das contas é muito melhor do que a gente esperava. Então foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Que isso, Obrigado, eu que Cid. agradeço. Arrasa. Valeu demais, Foi Antônio. ótimo, obrigado aí pelo papo. Foi bom difundir um pouco, às vezes tirar um pouco do medo aí da ortopedia que a galera tem, espero que sim. Quebrou uns estigmas, pelo menos na minha cabeça. Foi legal, foi bem legal. Quem quiser conversar mais, tô sempre aberto. Boa. Isso aí, tamo junto. Nas horas livres de meia-noite às 6. Qual que é o seu Instagram? É Pedro CLP. Ai, então vamos. Eu já Pedro marquei ele lá. CLP. Lotem a caixa dele. Pelo amor de Deus, A gente não sabe quando ele vai responder. Talvez eu no não mês que vem, responda. Mas vou ter que ir ao vivo. O mês que vem, talvez, no seu R2 você vai responder. Nossa. Então, assim, aí Eu mandei uma 14 dias, mensagem gente, pra é ele pouco ontem. R3, então, aí você grava até stories. Eu mandei uma mensagem pra ele ontem durante o dia. E aí a Gil tava assim, Carol, me manda a foto, tem que fazer o post. Não. Eu falei assim, Gil, ele é residente, ele vai responder à noite quando ele chegar em casa.
E não deu outra. Não, tem um agravante no Risolento que não pega sinal de internet quase. Lá é péssimo. Ela é péssimo. É estratégico, né, gente? Não é à toa que eles fazem isso. Obrigada a trabalhar. Você não olha pro celular durante Não 15 precisa, né, anos. gente? Não tem nem essa demanda lá ainda, né? Ai. Ó, Um beijo. beijo pra Beijo, vocês pessoal, que até mais. nos aguentaram falando na cabeça de vocês até agora. Um beijo. Até semana que vem.